Olá, bom dia, tudo bem? Hoje é dia 29 de março de 2020 e continuo aqui no meu isolamento, né? Na minha quarentena, aqui no meu quintal, ah, dando continuidade a isso. Mas hoje mesmo eu pretendo retornar ao trabalho, né? Já conversei com a minha equipe, parte vai trabalhar pela manhã e parte vai trabalhar ah, a parte da tarde, né? Para que a gente possa ver atender aos nossos clientes naquilo tudo que se exige, porque não se está vendo de forma alguma alguma mudança, sobretudo nas questões das obrigações acessórias, né? Mas vamos lá, não, importante é que a gente possa dar continuidade a isso, ainda que seja remotamente, como está sendo no meu caso, né? Mas mesmo assim eu estou mudando isso hoje, até para que a gente não entre nessa situação aí de forma e não saiba de fato o que fazer. E é isso que eu vim dizer para vocês, há o que fazer, há como responder essa situação, tá? O que nós sabemos que os governos federal, perdão, o governo estadual e o governo municipal, de forma unilateral, tomou decisões, sobretudo nos municípios, né? De uma forma geral, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, que todos deveríamos fechar, todos os segmentos praticamente. Foram poucos os que foram permitidos é, dar continuidade ao trabalho. Recentemente foi divulgada uma outra lista onde aumentava um pouco mais o número de coisas, mas ainda não é suficiente. Bom, com essas atitudes aí unilaterais, né, porque o governo federal não partiu dele, porque eu entendo que a lógica deveria ser essa, tendo em vista que é uma questão nacional, é da nação, não é do estado de São Paulo, nem do município da cidade de São Vicente, Santos, Praia Grande, que seja o que for, né? Os primeiros a serem atingidos foram os autônomos, por exemplo, né? As pessoas que dependem, o que nós chamamos de economia informal. Esses foram os primeiros a serem atingidos, né? Bom, fato é que o governo federal já está tomando providências. Hoje à tarde ainda, o Senado deve aprovar todo o conteúdo da matéria, onde vai haver um recurso de 600 a 1.200 reais, né, que nós vamos fazer um vídeo específico para isso, vamos só aguardar a aprovação do Senado, para que essas pessoas possam ser socorridas, sobretudo as empresas do MEI também, né? Bom, o fato é que não há socorro para as outras empresas, né? Por enquanto, o governo federal não se manifestou a respeito. Porém, existe a lei que nos garante que, mediante essa situação, alguém tem que responder por essas despesas que foram causadas. E isso está na lei está na lei da CLT, no seu artigo 486. Tá? E é disso que nós vamos falar. Eu quero falar com vocês que o artigo 486, aqui, eu vou colocar ele na íntegra, porque ele é muito curtinho, né? Porém, eu vou ler para vocês. No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento de indenização, que ficará a cargo do governo responsável. Aqui fica claro que o governo responsável pelo ato de paralisação temporária, como é o caso atual de pandemia do coronavírus, e de forma alguma quer dizer que isso não existe. Não é isso, de forma alguma. O que eu quero dizer é que a dose foi excessiva, né? Com reflexos inimagináveis, né? O custo está aí. Como eu já disse, o governo federal está cumprindo a sua parte para a economia informal. Economia informal que na realidade já não deveria existir se de fato houvesse uma atuação do nosso legislativo e executivo em cada município, para que isso se diminuísse cada vez mais, né? Bom,
Governadores e prefeitos editaram decretos suspendendo as atividades do setor produtivo, do comércio e de serviços sem a participação do governo federal. Foi uma coisa unilateral, né? Dessa forma, ficando as empresas impedidas de funcionar e aderirem de boa fé, sobretudo diante da turbulência inicial. Deixam de faturar e de fazer caixa, ficando a responsabilidade do ônus financeiro no campo trabalhista para quem deu causa. Quem é que foi deu causa? No nosso município, os prefeitos, não é? O poder público tem a responsabilidade objetiva pelos seus atos, de seus agentes públicos, quanto à Constituição da República, que estabelece no seu artigo 37, inciso 22, parágrafo 6º, que diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as direitos privados, prestadores de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. Depreendendo-se assim que o artigo 486 da CLT tem respaldo na Constituição para buscar os seus prejuízos pela ação dos governos que impediram o seu funcionamento. E mais, quanto à Carta Maior, tem como fundamento os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Destaca-se ainda que são direitos sociais, dentre outros, o direito do trabalho. Com efeito, durante esse período de inatividade das empresas, lojas, as indenizações trabalhistas, as verbas rescisórias, são de responsabilidade do poder que determinou a paralisação. Volto a frisar, a dose foi excessiva, não havia necessidade de uma paralisação total, né? Não havia, né? Nós estamos aí há 14 dias aí praticamente paralisados, não é? E as coisas não são do jeito que foram apregoadas, e pior, aquela profissão nobre que é da mídia, que devia trazer a verdade, porque essa verdade é que faz com que as pessoas sejam libertas, né? A verdade das informações, mas muito o que a gente tem visto, uma conivência aparentemente das coisas. Nesse contexto, ganha a dimensão quanto a determinação da quarentena partiu da autoridade pública, restando configurada o facto príncipes, tá? Ou fato do príncipe, é um termo jurídico, né, do qual eu vou falar um pouquinho adiante aqui, para qual não concorrer, nem deu casa o empregador, restando normatizado na CLT o seguinte: nessas circunstâncias se encontram dois fatores, motivo de força maior e fato príncipe. Fato príncipe é, de acordo com os ensinamentos de Diogo Moreira Neto, uma ação estatal de ordem geral que não possui relação direta com o contrato administrativo, mas que produz efeitos sobre este, onerando-o, dificultando ou impedindo a satisfação de determinadas obrigações, acarretando um desequilíbrio econômico financeiro. E quem é que vai pagar esta conta? Né? Quem é que vai pagar essa conta? A lei nos garante. O que vai ser feito? Você deve saber. A lei está aí, né? Agora, cabe aí às associações, né? Sobretudo as associações comerciais, né? Enfim, e os empresários de uma forma geral, procurarem os seus advogados e verem aí o que vai poder ser feito. É bem verdade que nós sabemos que talvez seja uma conta que não seja paga, né? Mas a lei te garante isso. O que é importante é que eles saibam que nós não estamos aí, somos apenas meros trabalhadores e pessoas que estão para fazer e gerar impostos. Não. Os direitos constitucionais que nós temos, nós vamos ter que fazer valer. Finalizo dizendo que eu quero render crédito aqui ao artigo do Dr. Valdeci Tavares Soares, né? Na descrição do vídeo vai estar a íntegra do seu artigo, no qual eu me baseei para fazer este vídeo,
e passar para vocês essa informação que eu julgo tão importante, né? Por conta disso, como disse lá no início, eu de forma alguma quero aqui pleitear, incitar, melhor dizendo, junto a vocês, que não exista uma pandemia, de forma alguma, não é isso que eu quero dizer, não, de jeito nenhum, né? Mas não do jeito que tem se apregoado, pondo terror na população, da onde não devia vir esse tipo de coisa, né? Pondo medo na sociedade, impedindo a sociedade de trabalhar, de fazer o seu papel importante, né? E é esse o retorno que a gente tem. Porém, nós sabemos aí que as eleições estão próximas, né? Este ano, se não me engano, temos eleições para prefeitos, para prefeito. Em breve teremos eleições também para governador, né? Enfim, é isso que eu tinha a passar para vocês. Espero que essa informação seja uma informação de valor, né? Que é isso que a nossa sociedade tem que fazer, né? Temos que nos manifestar de forma democrática, de forma ordeira, né? Conforme a lei nos garante, tá? Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Se cuida!